Você já teve aquela sensação de que, se Deus não tivesse agido naquele exato segundo, algo terrível teria acontecido com você? Aquela intuição, aquele arrepio, aquela voz que sussurrou no seu ouvido para você mudar de direção? Escuta bem essa história, porque o que eu vou te contar não é coincidência, não é sorte. É a prova viva de que Deus nos protege de perigos que a gente nem imagina. E antes de eu começar, se você acredita nesses livramentos, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e comenta agora. Deus me livra do mal. Ao fazer isso, você ajuda essa mensagem a encontrar outras pessoas que também precisam sentir essa proteção hoje. A história que eu vou te contar é sobre o Elias, um homem como tantos outros, trabalhador, de rotina simples, que saía de casa cedo e voltava no fim do dia. Ele seguia sempre o mesmo trajeto, a mesma estrada, o mesmo ponto de ônibus, o mesmo caminho para casa. Era uma rotina previsível, sem surpresas. Mas num dia específico, essa rotina foi quebrada de uma forma que mudaria a vida dele para sempre. Era um final de tarde. Elias, mais cansado do que o habitual, depois de um longo dia de trabalho, desceu do ônibus, no ponto de sempre. Ele começou a caminhar pela calçada, mas uma inquietação estranha começou a tomar conta dele. Não era um medo visível, mas um aperto no peito, um incômodo silencioso, como se uma força invisível estivesse tentando lhe dizer algo. Uma sensação de que ele deveria parar. No início, Elias ignorou. Afinal, por que parar? Ele estava a poucos metros de casa, ansioso para descansar. Continuou andando, mas a sensação não só persistiu, como se intensificou. Tornou-se quase uma pressão física, uma barreira invisível à sua frente. Foi então que ele ouviu, não com os ouvidos, mas com um coração, uma voz clara e firme que dizia: espere. Era tão nítido que ele não pôde mais ignorar. Sem entender o motivo, Elias obedeceu. Ele simplesmente parou no meio da calçada. Ele olhou para um lado, para o outro. Tudo parecia normal. O sol se pondo, os vizinhos chegando em casa, o som dos pássaros. Nada fora do comum. Por um breve instante ele até se sentiu um pouco bobo, por ter parado ali sem motivo aparente. Mas então, em menos de 5 segundos, o impensável aconteceu. Lá em cima, na curva da rua, um carro perdeu completamente o controle. O motorista, distraído com o celular, não percebeu a velocidade com que se aproximava da esquina. O carro derrapou, cantou pneu e subiu na calçada em altíssima velocidade, exatamente no ponto onde Elias estaria se tivesse dado apenas mais 2 passos. O impacto foi violento. O carro se chocou contra uma árvore com uma força tão brutal que pedaços de metal voaram pela rua. O som da batida ecoou pelo bairro, seguido de gritos e correria. Pessoas saíram de suas casas, correram para ajudar, ligaram para a emergência. Mas Elias permaneceu imóvel. Ele não estava paralisado de choque, como seria de se esperar. Ele estava paralisado pela consciência, pela certeza absoluta do que tinha acabado de acontecer. Ele sabia, com toda a clareza do mundo, que não era sorte, não era acaso. Se ele tivesse ignorado aquela voz interior, se tivesse dado aqueles poucos passos a mais, se tivesse simplesmente seguido sua rotina, ele não estaria mais ali. Ele não teria sobrevivido. O motorista saiu do carro, atordoado, olhando ao redor, sem entender como não havia atingido ninguém. Um dos vizinhos, que viu toda a cena da janela, correu até Elias e disse, com os olhos arregalados: meu amigo, você viu isso? Foi por centímetros. Que livramento! Elias, com os olhos já cheios de lágrimas e a voz trêmula, só conseguiu responder uma única coisa: foi Deus. Ele não precisava de mais nenhuma explicação. A polícia chegou. A ambulância. O caos se instalou na rua, com pessoas comentando sobre a imprudência, sobre o perigo, sobre a sorte. Mas Elias estava em outro mundo. Seu olhar se fixava em 2 pontos. No pedaço de calçada, destruído,
onde ele deveria estar. E no lugar onde ele estava, parado, onde Deus mandou ele parar. Aquele momento mudou tudo. Não foi só um susto, foi uma revelação. Naquela noite, ao finalmente entrar em casa, Elias não ligou a televisão. Não foi jantar. Ele fechou a porta, caiu de joelhos no chão da sala e, em meio às lágrimas, agradeceu. Obrigado, meu Deus. Obrigado. O Senhor salvou a minha vida hoje. Essa história do Elias não é apenas sobre um acidente evitado. É um lembrete poderoso de que Deus está constantemente nos livrando de coisas que a gente nem faz ideia. Perigos que nunca vimos, acidentes que não aconteceram, porque Ele disse não. Caminhos errados que não seguimos, porque Ele nos desviou. Quantas vezes você já sentiu o impulso de mudar de rota, de esperar um pouco mais, de não ir a um lugar, e depois descobriu que algo ruim aconteceu lá? Isso não é sorte. É cuidado divino. Talvez você esteja passando por um momento difícil, achando que Deus te esqueceu. Mas a verdade é que, mesmo no silêncio, Ele está agindo, Ele está te protegendo de batalhas que você nem sabe que está enfrentando. Ele conhece o futuro, conhece os perigos escondidos em cada esquina. E o seu amor é tão grande que Ele intervém, mesmo quando não percebemos. Se essa história tocou o seu coração e te fez lembrar de algum livramento na sua vida, comenta aqui embaixo. Deus me livra todos os dias. Vamos encher os comentários com essa declaração de fé. E antes de você sair, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para receber mais histórias como essa, que provam que Deus não apenas existe, mas que Ele age em nosso favor sempre na hora certa. Obrigado por assistir e fique com Deus.